Hoje eu vou falar sobre poder e vazio espiritual, sob o tema um administrador distante de Deus. Como consultor empresarial, atendi centenas de empresas, tive a oportunidade de conhecer diferentes líderes empresariais, presidentes, de empresas, CEOs, dirigentes de maneira geral, e cada um com a sua religião, seita, crença. E assim é, né? A escolha é pessoal. Eu vou iniciar falando sobre a dinastia de Davi. O rei Davi conquistou cidades, reinos vizinhos, teve muitas vitórias militares, fez alianças estratégicas e prosperou muitíssimo em seu reinado. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, escreveu vários salmos que expressam arrependimento, intimidade, louvor e dependência a Deus, que nos inspiram, até os dias atuais em nossas orações e adoração a Deus. Ele confiava na fidelidade e na direção de Deus e declarava: com meu Deus, salto muralhas. O Senhor me dá vitória por onde quer que eu vá. Embora ele tenha pecado, ele procurava obedecer a Deus e Deus prometeu-lhe uma dinastia eterna. Jesus, raiz de Davi. Os livros de 1 Samuel e Atos declaram que o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas teve um arrependimento genuíno, Então fica aí a lição para todos nós. Como seres imperfeitos que somos, pecamos sim, mas Deus é fiel e justo para nos perdoar, desde que tenhamos o reconhecimento dos nossos pecados e um arrependimento de coração sincero, O rei Salomão, ele pediu entendimento e conhecimento a Deus para governar e recebeu sabedoria. Construiu o templo, palácio real, fortalezas, fez alianças diplomáticas, teve um comércio próspero, desfrutou de um período de paz durante parte do seu reinado, deixou um lindo legado na Bíblia, O rei Davi, o pai, vários salmos, e o filho, o rei Salomão, provérbios, além do livro de Eclesiastes e Cantares. Mas se desviou de Deus por causa de suas muitas mulheres estrangeiras, que o levaram a seguir deuses que não eram o Deus de Israel. Tornou-se politeísta por construir altares para vários deuses, e praticou cultos que desobedeceram a Deus. Perigo da influência, de alianças políticas e relacionamentos inadequados. Mesmo um rei sábio pode se desviar quando cede a pressões externas ou tenta agradar outras culturas. Como a diferença cultural é gritante, Eu me lembro quando fui ali para a Ásia, trabalho, e aqueles altares todos que eu vi ali na China, no Japão, Hong Kong, então, uma festa de altares, de oferendas, As consequências, de longo prazo ali do rei Salomão, o reino foi dividido e gerou instabilidade. Salomão começou bem e terminou mal. Então fica aí uma advertência para todos nós. Mais do que começarmos bem, deixarmos legado, terminarmos bem, Rei Roboão assumiu o trono e teve sucesso inicial ao manter a dinastia de Davi, seu avô, consolidar Judá, mas fracassou politicamente ao manter políticas duras que provocaram a rebelião das tribos do norte, levando à divisão do reino. Cuidado aí para os líderes, e os políticos com o descontentamento dos liderados, do povo. Acontece sim, rebeliões. Deus é o justo e supremo juiz e julga pessoas e nações. Ele não é contrário aos seus próprios princípios. Deus não aprova opressão, não aprova injustiça, não aprova balanças enganosas para julgar, não aprova altas cargas tributárias, não aprova salários aviltantes, abuso de poder, e tantas outras coisas,
Outro exemplo de dinastia de Uzias, o rei Uzias ele teve um reinado marcado por grande prosperidade, conquistas militares, expansão territorial, desenvolvimento tecnológico, mas a sua história teve um acontecimento trágico, quando ficou orgulhoso de sua força e vitórias e entrou no templo para queimar incenso no altar. E como punição, Deus o afligiu com lepra. Morreu vivendo isolado até a morte. O orgulho precede a queda e a altivez de espírito a ruína. Me perdoe, hein? Estou saindo aí de uma virose. Nossa. Eu tenho para mim que o rei Uzias, ele se ensoberbeceu tanto que ele achava que podia tudo, né? Então ele, além de fazer a função de rei, ele queria fazer a função sacerdotal. Mas naqueles dias não era permitido. Rei era rei, sacerdote era sacerdote. Só depois da vinda de Jesus, que o véu se rasgou, e Jesus tornou-se o sumo sacerdote. E nós passamos a ser uma nação de reis e sacerdotes, povo de propriedade exclusiva do Deus Altíssimo. Que coisa linda, né? Bom, o rei Jotão fez o que era reto aos olhos de Deus, promoveu reformas em Judá, afastando práticas idólatras e fortalecendo o culto ao Senhor entre o povo, construiu, reforçou defesas e enfrentou inimigos externos com sucesso, mantendo Judá relativamente estável durante o seu reinado. Houve prosperidade regional, com vitórias militares e segurança interna que contribuíram para o desenvolvimento de Israel. Teve vitória, poder e prosperidade porque Deus abençoa grandemente aquele que o teme e anda em seus caminhos. Você quer ter uma liderança próspera? Quer ter um reinado próspero? É só temer a Deus e andar em seus caminhos. Super receitinha de bolo, hein? Rei Acás, neto de Uzias e filho de Jotão, seu reinado foi marcado pela apostasia, pelo abandono ao culto verdadeiro, culminando em uma religiosidade sincrética. Fechou as portas do templo, colocou altares pagãos, ofereceu sacrifícios detestáveis, inclusive sacrificando seu próprio filho como holocausto. Introduziu práticas idólatras no reino, provocando a ira de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com a idolatria, né? A idolatria não refere-se tão somente às imagens que têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Não são só as imagens. Nosso trabalho, muitas vezes, pode ser idolatria. O dinheiro, né, pode ser que nós transformemos em idolatria. E eu já tive uma queda grande por conta disso, né? Deus me prosperou, uma das vezes que eu tinha caído, e em seguida eu achei que era muito dinheiro de dízimo para levar para as igrejas. Deus me treinando, né? Que bobagem. E quantas vezes que eu também idolatrei o meu trabalho, a minha posição, o conhecimento, enfim, quanta bobagem que a gente faz, né? Então o rei Acás, ele apostatou-se da fé e seus últimos dias foram de completo declínio. Israel teve 23 reis e apenas 6 foram bons. Quando o homem se aproxima de Deus, Deus o prospera, mas quando o homem se distancia de Deus, ele vai a declínio. É só a história toda mostra isso pra gente, né? Os personagens bíblicos, os governantes globais, olha só quantas histórias a gente tem podido acompanhar, né? E vendo o final aí de cada um. Distante de Deus, nós estamos mortos em pecados e delitos. Nascemos do pecado, nosso coração é enganoso, nosso coração é desesperadamente corrupto, ou seja, distante de Deus, nós só fazemos
bobagem, né? Falando um pouquinho aí de religião, então, mundial, o cristianismo é a maior religião do mundo, seguido pelo islamismo, hinduísmo e depois tantas outras, né? Há deuses locais, regionais, atrelados à cultura de povos como o hinduísmo, ali na Índia, né? Milhões de deuses falsos. Imagina um negócio desse. O budismo, o shintoísmo, o teoísmo e tantos ismos aí, né? Ali na Ásia, enfim. Religião no Brasil. Vamos nos concentrar aqui. O catolicismo teve grande influência no Brasil desde a colonização portuguesa. Até porque não é a minha especialidade, né? Outras influências vieram das religiões dos africanos, escravizados e indígenas, por meio do sincretismo religioso, trazendo candomblé, umbanda e tantas outras seitas e crenças espíritas. O protestantismo chegou ao Brasil apenas no século XIX. Então, de acordo com o IBGE, olha a estatística que eu encontrei mais recente, tá? No Brasil, 56,8% são católicos, ou seja, mais de 100 milhões de brasileiros, 26,9% evangélicos, 1,8% espíritas, outras religiões 5,16% e sem religião nenhuma, 9,26%. Cada um tem aí uma trajetória para conhecer a Deus e a minha foi assim. Eu fui criada no catolicismo, como a maioria dos brasileiros. Fui morar com meus tios espíritas e depois acabei deixando de ir às missas. Depois eu convivi com os judeus, passei a buscar a Deus em muitos lugares. Yoga, não consegui levitar, hein? Arte Mahikari, Seixo Noye, nossa, messiânica, um monte delas. A última tentativa que eu fiz, eu tinha conhecido um pai de santo judeu. Imagina, olha quanto engano. Pai de santo judeu. Deve ser um dos pouquíssimos, né, no mundo todo, porque o judeu ele é bem voltado ao judaísmo e isso, de alguma maneira, é incrível, né, porque ele não vai para outros lugares. Bom, vai sim, exceto os reformadores, né? Porque também eles têm muito do espiritismo, da cabala, de tantas outras coisas. Fiz uma biblioteca sobre religiões naqueles dias, já joguei tudo fora, seitas e crenças, para me encontrar com Deus. Joguei sim, eu tenho alguns poucos livros evangélicos e a Bíblia, né? Que é o que eu sigo muito mesmo. Também só a Bíblia já tem 66 livros, né? Tá bom. Um tempo depois, hospedada em um hotel com meus filhos, num final de tarde, sabe aqueles dias lindos assim? Tudo azulzinho, né? Então eu via meus filhos ali na piscina, nadando, e à minha frente, sentada em uma daquelas cadeiras gostosas de um bom hotel, estava ali o mar, o céu, e eu nunca vou me esquecer de um vazio tão grande que eu senti no meu coração. E aquilo me surpreendeu porque eu falei, nossa, que será que é isso? Porque tenho tudo que eu quero, aliás, até mais do que eu quero, está tudo ótimo, tudo tranquilo, né? Nada está faltando, ao contrário, está sobrando, então por que isso, né? E depois eu conheci um casal que veio me falar de Jesus, e eu muito arrogante naqueles dias, né? Eu disse, olha, eu já conheci Jesus porque fui católica. Aí nos convidaram para jantar na casa deles, falaram de Jesus, retribuí o convite para jantar na minha casa, falaram de Jesus, eu falei, que povo mais desagradável, só tem esse assunto, não aceito mais convite e nem vou mais em lugar nenhum, né? E ali eu fiquei um tempo grande, continuando buscando Deus, mas olha só, né? O que aconteceu? 4 anos depois, eu tenho para mim que providencialmente Deus mesmo me levou até a casa daquele mesmo casal.
E naqueles dias eu passava por uma das perdas maiores que eu sofri na minha vida, perda de tudo, tudo, tudo. Oficial de justiça, entrando em casa, e naquele momento que eu interfonei para a Célia, ela disse: Sara, querida, quanto tempo, suba. E aquilo para mim foi incrível, né? Mas mesmo assim, eu orgulhosa, ela começou a falar de Jesus. Eu falei: olha, estou com uma amiga aqui no prédio, hora que ela chegasse e continua falando de Jesus. Uma amiga judia, e eu sabia que judeu e Jesus não se davam bem, né? Eu falei: isso não vai dar em nada, a gente vai embora e pronto. Mas, para surpresa minha, tanto eu quanto aquela minha amiga nos entregamos a Deus. Então, foi assim, uma situação, um marco, né, na minha vida. Um marco, uma coisa incrível. E o casal que nos falou de Jesus, ele foi tão usado por Deus, ele falou para mim: Sara, veja agora o que você precisa e peça a Deus que Ele tem poder para te ajudar. Eu falei: bom, eu perdi tudo, eu preciso de trabalho para recomeçar. E em seguida Deus me deu um trabalho, voltei à situação antiga rapidinho, né? Altos salários nos dão oportunidade de rapidamente refazer a parte financeira, né? Mas depois eu fui passando outras situações para aprender a virar gente, né? Porque eu era muito metida, muito soberba, né? Uma coisa feia. Uhum. Bom, então foi assim, né? Que eu conheci Jesus e que mudou com significância a minha vida e continua mudando, porque todos os dias, né, a gente precisa melhorar. Eu tenho para mim que amanhã eu quero ser melhor que hoje. Quando eu olho para trás já melhorei bastante, mas quando eu olho para Jesus, quando eu leio o Sermão do Monte, quando eu começo a meditar no fruto do Espírito, eu falo: meu Deus, ainda fica tão longe, tão distante, né? Mas Deus que começou a boa obra em nós, Ele é o mesmo que a cada dia nos aperfeiçoa, né? Bem, falando um pouquinho aí da fé cristã, Deus disse: haja luz e houve luz, e o Espírito pairava por sobre a face da terra. Pai, Filho e Espírito Santo, desde o comecinho do tempo, né? Um Deus autoexistente, desde a criação do mundo, o Deus triuno ali presente, né? Um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo pessoal. O Espírito Santo em nós é uma coisa grandiosa. Jesus é que nos ajuda nas conquistas, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é maravilhoso, mas o amor do Pai, para quem não teve pai como eu, perdi meu pai, tinha 3 aninhos, eu não me lembro de ter conhecido meu pai. Então, olha, se você quer conhecer um Deus triuno tão poderoso, tão real e tão presente ao mesmo tempo, não perca mais tempo, né? Porque é demais. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou Deus o homem, e tomou o Senhor Deus ao homem e o pôs no jardim do Éden. E disse ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E o que aconteceu? A queda do primeiro homem, né? Adão caiu e junto com ele, né, ele trouxe o pecado para toda a humanidade. Todos nós nascemos do pecado, como declarou o rei Davi. Rompimento da comunhão íntima com Deus, né? Deus ia falar com Adão todo final de tarde, em toda a viração do dia, né? E aconteceu então o pior de tudo, que foi a morte espiritual do homem com essa queda. Deus nos deu livre-arbítrio, mas nunca desistiu de nós e sempre nos amou. E ele fez algumas alianças, aliança noética, abraâmica, mosaica, davídica, enfim. E Deus escolheu Abraão e prometeu abençoar todas as nações por meio da sua descendência. Abraão, Isaque, Jacó, né? Os judeus.
o povo escolhido de Deus. Mas os rituais insuficientes no Antigo Testamento, através do sacrifício de animais, serviram apenas e tão somente para expor e apontar para Cristo. O pecado, né? Expor e apontar o pecado para Cristo, porque pela incapacidade humana de obedecer que nós temos. Eu fui extremamente teimosa, rebelde, e a maioria de nós distantes de Deus, né? As leis são incapazes de transformar corações. Por isso que muita gente lê a Bíblia, né, e fala, não entendo nada. Não entende mesmo, porque não tem o Espírito, se não nasceu de novo, não vai entender, né? A palavra é morta, é o Espírito que vivifica. Jesus se ofereceu em holocausto, sacrifício vivo, santo e perfeito, de uma vez por todas, e estabeleceu uma nova e definitiva aliança de sangue para a salvação da humanidade. Que amor é esse, hein? Mas Jesus, apesar de judeu, não foi recebido pelos seus. Que triste, né? Olha, eu não sou teóloga, nem tenho igreja, eu sou apenas uma consultora empresarial que ama Deus e que busca andar em seus caminhos. É verdade que eu tive uma escola muito intensa ali com a apóstola Valnice Milhomens. Tempo que eu fiquei ali com ela foi um tempo de muito estudo, muita oração, muitos jejuns, né? Apóstola, se você chegar a ver esse vídeo, eu jamais vou me esquecer daquele culto de 7 dias e 7 noites ininterrupto, que eu já estava num jejum de 12 dias de água, e foi assim, glorioso, né? Foi estrondoso. Obrigada por tua vida, obrigada por teu ensinamento. Eu não esperava fazer isso, mas eu quero agradecer também o apóstolo Estevam Hernandes, da Renascer em Cristo, porque foi ali que eu tive muita oportunidade com os homens de negócios, né? Ministrei em vários cultos para homens de negócios, fizemos congressos empresariais de muito êxito ali, treinei por 6 meses homens e mulheres, empresários, né, para administrarem e liderarem segundo os princípios e preceitos bíblicos. Então, foi um tempo de muito crescimento espiritual para mim, eu agradeço a oportunidade. E tantos outros, né? Pastor Irineu Gruber, um homem muito ungido, que me levou com ele para fazer missões internacionais, e as viagens missionárias que eu fiz com ele para a África marcaram muito a minha vida também, porque situações incríveis, né, aconteciam. Muitos milagres, eu amo o milagre. E tantos outros, né? Tantos outros, talvez eu me esqueça de alguns, mas o pastor Jonathan, do Vale da Bênção, que permitiu que eu, junto com eles ali, pudesse planificar a distribuição dos missionários a nível mundial. Foi uma experiência muito incrível também, na Missão Antioquia. O Bispo Antônio, do projeto Moradores de Rua, que nós fizemos um plano estratégico maravilhoso, não só da recuperação do morador de rua, né? Homens tão doutos ali, tão perdidos, uma coisa assim que mexe com o coração da gente. Daqueles homens falavam 11 idiomas, vários advogados, engenheiros, 180 homens. E acabou tornando-se um super planejamento estratégico, porque acabou virando uma holding, né? A parte de profissionalização de cada um deles. Foi muito lindo também. E me perdoa se eu me esqueci de alguém, homens que eu sigo hoje, que eu tenho tanta admiração, pastor Nicodemos, pastor Hernandes, homens de Deus, né? Sérios na palavra, bom, enfim.
Graças a Deus temos muitos bons líderes, muitos bons exemplos no mundo eclesiástico, né? Essa é a nossa sorte. Mas olha, eu amei o que escreveu um dos maiores teólogos do século XX, A.W. Pink, que diz: a graça é uma provisão para homens tão decaídos que não podem ajudar a si mesmos. Olha, tão corruptos que não podem mudar a sua natureza. É muito triste, né? Tão inimigos de Deus que não conseguem voltar-se para Ele. Tão cegos que não podem vê-lo. Tão surdos que não podem ouvi-lo. Tão mortos que Ele mesmo precisa abrir suas sepulturas e levantá-los para a ressurreição. Que texto verdadeiro, né? Que profundidade. Eu quero falar agora sobre a mais linda história de amor. Após 400 anos de silêncio, a lei e os profetas duraram até João Batista, que pregou em Mateus 3:1. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista veio anunciando um novo tempo, um novo reino. E João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou você e amou a mim de tal maneira, que amor é esse, hein? Que deu o seu único filho, Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus Pai e a doação de Jesus não tem explicação, né? Não tem explicação. Jesus pregou o evangelho do reino, ensinou, curou, libertou, restaurou vidas. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. João 14:2. 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai senão por mim. 16:17. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Doce Espírito Santo. Como ele nos ensina. Como é gostoso andar com o Espírito Santo. Como ele nos mostra o oculto e escondido. É uma coisa incrível. É o Espírito da verdade que estará em vós, em você, em mim. Desde o momento que nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nós. Atos 1:9. Vendo-os eles, foi elevado às alturas, à vista deles. Ascensão de Jesus. Atos 1:11. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes, e Jesus voltará para completar, né, a obra redentora. E Maranata, Jesus, nós estamos mesmo te aguardando, meu Senhor. No meio, então, do Sermão do Monte, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Mateus 6:9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E continua a oração. Mas eu vou parar aqui para que possamos entender a amplitude do reino de Deus, assim na terra como nos céus. Deus reina, domina e governa sobre tudo e sobre todos, assim na terra como nos céus. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lucas 17:21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu tenho um livro chamado Os Mistérios do Reino de Deus. Primeiro escrevi o Herdeiro de Deus, depois o Reino de Deus, e aí os Mistérios do Reino de Deus, que é uma coisa incrível, né? Todas aquelas parábolas que Jesus nos ensina e que desvenda o Reino de Deus. Então, o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nós, nós passamos a ser, nós nos tornamos, né, no reino de Deus. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus? É demais, né?
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,9, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Olha só que triste, os injustos não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, tem muita gente que foge, né, desse assunto. É só uma questão de vida ou morte. Céu e inferno. E a escolha é sua. É pessoal? O que você prefere? Céu ou inferno? O milagre do novo nascimento. Nicodemos era um judeu, mestre da lei, um homem douto, preparado, conhecidíssimo ali em Israel naqueles dias. E eu tenho para mim que ele esperou, né, o final do dia, a viração do dia, para ir falar com Jesus. E Jesus virou-se para ele e falou: Nicodemos, vos convém nascer de novo. Nicodemos perguntou a Jesus: mas como pode, Jesus, um homem da minha idade voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus respondeu: Nicodemos, necessário vos é nascer da água e do Espírito. E eu te digo nesse momento, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Necessário vos é tornar-se filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo Jesus. Efésios 2:3. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos dá o seu único filho de maneira gratuita. Um filho que se doou como sacrifício substitutivo em teu lugar, em meu lugar, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E a única coisa que você tem que fazer é confessar com a tua boca, crendo com o seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador. Então reconheça nesse momento, como nos ensinou o rei Davi, que você é um pecador e arrependa-se nesse momento, confessando com a sua boca, crendo de coração que Jesus é o seu Salvador. Repete assim comigo: Pai Celeste, graças te dou por teres dado o teu único filho, por amor a mim, Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados e aceito o seu perdão e te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Espírito Santo, vem fazer morada em mim. Eu abro o meu coração. Pai, Jesus, Espírito Santo, toma a minha vida em tuas mãos e me conduza a tudo aquilo que tu tens. Sabia que Deus tem um plano de vida para você? Sabia que Ele já te escolheu antes da fundação do mundo? Quando você ainda era uma criatura informe no ventre da sua mãe? E se você fez essa oração aqui comigo agora, nos céus, os anjos festejam a tua vida. E o teu nome está sendo escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe e te prospere. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.